Bíblia a abrir, nós vamos ler hoje dois textos. Mateus, capítulo 1. A partir do versículo 18. Depois nós vamos ler uma passagem em Lucas, capítulo 2. É o culto de Natal e nós vamos ler os dois relatos dos evangelhos a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Então, Mateus, capítulo 1, dos versos 18 a 25, diz assim a palavra do Senhor. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, a quem darás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenou e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Agora vamos para Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 1. Lucas, capítulo 2. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. E esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz, e ela teve seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu uma grande multidão do exército celestial, e apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. E foram então com toda a pressa, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Amém. Perdão. Esses dois trechos que nós lemos aqui, Mateus e Lucas, são os relatos resumidos do nascimento de Jesus. Acho que não há ninguém aqui na nave dessa igreja que nunca tenha ouvido falar dessa história. Desde a infância nós ouvimos aquela historinha de José e Maria indo para Belém, Maria grávida. Nós ouvimos que antes disso um anjo teria aparecido para Maria, anunciado que ela seria a mãe do Salvador, é a Anunciação.
nós vemos a reação de Maria, que se alegra e aceita isso, e aí nós temos o cântico de Maria. E depois de um tempo, nós vemos também, segundo o relato de Mateus, que o anjo apareceu para José, para informar a José que Maria não havia cometido adultério, mas que aquilo que ela tinha dentro dela havia sido gerado pelo Espírito Santo. E José então aceita, e o anjo diz que esse filho, que foi gerado pelo Espírito Santo, o Filho de Deus, será chamado Jesus. E quando ele nasce, José o chama Jesus. O Evangelho de Lucas nos complementa que ele nasce numa época em que o Império Romano estava fazendo um recenseamento. E para fazer o recenseamento, as pessoas tinham que voltar à sua cidade de origem. E José vivia em Nazaré, mas ele tinha origem em Belém, que era a região de onde veio o grande rei Davi. E ele, portanto, faz essa longa viagem. Hoje não é uma viagem longa, mas naquela época era uma viagem que levava vários dias, com Maria junto com ele, grávida. E ela então, quando chega em Belém, dá à luz. Mas, segundo um simples versículo de Lucas, não havia lugar. E ela deu à luz numa manjedoura. O Evangelho apenas fala isso. Ele não fala dos animais, da vaquinha, do jumentinho, ainda que essa é uma representação adequada. O que sabemos é que eles não encontraram lugar para se hospedar e o neném acabou nascendo numa manjedoura, num lugar onde se guardavam ou se alimentavam os animais. E depois de um tempo, os anjos que tiveram uma visão ou melhor, os pastores que tiveram uma visão de anjos, souberam que havia nascido em Belém o Salvador, que é Cristo o Senhor, Jesus, e eles vão até o local e encontram a criança nessa manjedoura. E aí então vem todas essas nossas representações de pastores, anjos, né? Algumas histórias também, as representações também nos colocam os reis magos. Nós não lemos aqui a história dos reis magos, que está no Evangelho de Mateus. Mas em relação ao nascimento, todos nós em algum momento já ouvimos essa história. E a grande questão é, essa história é verdadeira ou não? Para a grande maioria do mundo hoje, no século XXI, essa história não é história, não é uma história de acontecimentos reais. Essa história é uma história muito bonita, que nos ensina valores bonitos, que nos fala de Deus, que deseja paz para os seres humanos, e que, portanto, o Natal é uma época de paz. E nós temos que tentar buscar a paz e ajudar aqueles que necessitam, porque essa é a história do Natal. O Natal, então, é um belo conto de fadas, era uma vez, que nos ensina lições morais bonitinhas. É assim que muitas pessoas veem o Natal hoje. Eles não aceitam que isso de fato aconteceu. Eles equiparam a história de Natal à história de Cinderela, ou a história da Bela e a Fera, como se não tivesse veracidade no relato dos evangelhos. Mas há 2000 anos a igreja cristã proclama essa história e diz que ela é verdadeira, ela aconteceu, ela é uma história real, e ela tem que ser real. E ao longo dessa mensagem eu vou procurar falar por que a história de Natal é uma história que tem que ser real. Mas por ora, basta apenas dizer que isso que nós lemos e ouvimos, e todos os anos vemos representações, mais ou menos como a que as crianças fizeram aqui, essa história é verdadeira, porque essa história, ela não se trata a respeito de anjos, não se trata de reis magos, não se trata de pastores, não se trata de Herodes, não se trata nem de Maria e de José, ela se trata do próprio Deus, ela se trata da encarnação do Filho de Deus. Deus se fez homem, habitou entre nós e com isso cumpriu profecias que foram proferidas há mais de 500 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. É disso que se tratam essas histórias. É uma história a respeito de Deus. Não são histórias que têm uma lição de moral e que nos dizem que nós devemos ser bonzinhos com as pessoas. Não, não é isso que essas histórias querem ensinar. O que a história do Natal quer ensinar é a respeito de Deus e do que Deus fez para estar em comunhão conosco, ainda que nós não merecêssemos ter essa comunhão com Ele. O Natal, portanto, se nós voltarmos para o nosso texto de Mateus, eu não vou aqui fazer uma exposição detalhada, versículo a versículo, até porque não haveria tempo. Eu quero apenas pegar algumas lições que nós podemos extrair claramente
dessas duas narrativas que nós temos sobre o nascimento de Jesus. E se voltarmos lá para o texto de Mateus, a primeira coisa que nos salta aos olhos é que nós temos ali a história de um menino que vai nos salvar. E é por isso que ele tem o nome que foi ordenado por Deus. Não foi Maria que teve a ideia, não foi José que teve a ideia, mas foi Deus quem comunicou e ordenou a Maria e a José que essa criança se chamasse Jesus. Jesus, como nos ensinam os teólogos, é uma tradução para o grego, que era a língua do mundo vigente, a língua, mais uma espécie de inglês da época, a língua universal da época. É um nome grego que traduz o nome hebraico Josué, que significa Yahvé ou Jeová. Yahvé salva, Deus salva, ou Deus é a salvação. Esse é o significado do nome Jesus. Então percebam que quando o anjo ordena a José que coloque na criança este nome, ele já está falando a respeito de como será essa criança. Ela não é uma criança qualquer. Ela tem que levar esse nome, Jesus, que no grego significa Yahvé salva, ou Yahvé é salvação. E vejam que o versículo 21 do capítulo 1 de Mateus, ele nos fala: o anjo, quando fala com José, ele diz que Maria dará à luz um filho, a quem darás o nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Os judeus, na época em que Jesus nasceu, esperavam a vinda de um Messias, esperavam um Salvador, e eles esperavam que viesse alguém que libertasse a nação de Judá, libertasse Jerusalém da opressão romana, da opressão do Império Romano. Em outras palavras, eles esperavam um líder político, um líder carismático, uma pessoa importante, uma pessoa de linhagem real. Eles esperavam uma grande personalidade, vinda talvez vestida da maneira mais fina. Era isso que eles esperavam. Esse é o significado inclusive de Messias. Messias significa ungido, ungido de Deus. Eles estavam esperando então um libertador. Mas o anjo aqui, quando fala com José, ele nos esclarece que tipo de libertação Jesus viria trazer. E ele já diz: ele libertará o seu povo dos seus pecados. Isso nos fala que há um povo de Deus, há um povo, não é necessariamente todas as pessoas que serão salvas por Jesus, mas há um povo, e esse povo será salvo especialmente dos seus pecados. Ele não vai ser meramente uma libertação política, não vai ser meramente uma libertação histórica, uma libertação social, uma libertação de doenças, uma libertação da pobreza. Vai ser uma libertação espiritual, porque é uma libertação dos pecados. Aí alguém vai me dizer assim: puxa, mas isso parece tão irrelevante nos nossos dias, libertação de pecados. Eu nem me vejo talvez como pecador, e nem de longe o pecado é o maior problema. Nós temos problemas maiores como a morte, a injustiça social, as guerras, etc, etc. Mas quando o anjo nos fala que Jesus vai libertar o seu povo dos seus pecados, ele está dizendo a grande verdade que é ensinada em toda a Bíblia. O pecado fundamental da humanidade não é a personalidade difícil das pessoas, não são as guerras, não é a corrupção, mas há uma coisa mais profunda que é a causa de tudo isso, que é o pecado. A pecaminosidade humana é a causa de todos os males. E portanto, se nós queremos viver em paz, se nós queremos ver justiça, se nós queremos que a violência acabe, é necessário que haja primeiro a redenção dos nossos pecados. E é isso então que o anjo fala para José: este menino vai ser um menino que vai nos salvar. Ele vai salvar um povo para si, e vai salvar esse povo dos seus pecados, e por isso ele vai se chamar Jesus, porque ele é a salvação de Deus. Jesus não é uma pessoa que vai nos ajudar a alcançar o nosso caminho. Jesus vai me dar conselhos sábios para que eu tenha uma vida sábia e possa progredir espiritualmente. Nada disso. Jesus é a própria salvação de Deus. Ele vai executar a salvação, não somos nós que vamos executar. É Jesus, é Deus por meio de Jesus que vai executar a salvação. E portanto essa é a primeira das nossas lições. Esse menino que nasceu há 2000 anos atrás é um menino
é o próprio Deus que toma forma humana para nos salvar. Isso nos leva então a outra consequência, que é o versículo 23 de Mateus, que o anjo fala que está se cumprindo uma profecia antiga do profeta Isaías, que nos fala, está lá em Isaías capítulo 7, capítulo 8, que nos diz que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e este filho será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel é um título que é atribuído a Jesus e que significa isso, Deus conosco. O nascimento de Jesus significa que Deus está conosco como nunca antes na história da humanidade. Deus se revelou a Israel, Deus libertou Israel da escravidão, abriu o mar vermelho, fez milagres por meio dos profetas, mas Ele nunca esteve tão presente como na pessoa do seu Filho, porque Jesus era não apenas um ser humano, não era apenas uma criança que estava naquela manjedoura, era o próprio Deus que havia encarnado e nascido naquele momento. Por isso, aqui o anjo nos fala que será um nascimento virginal. Hoje as pessoas até debocham disso, mas o fato é que as Escrituras ensinam claramente. Maria era virgem, não tinha tido relações sexuais com José, apesar de estar noiva dele. E nem poderia, porque ela estava noiva, ela não estava casada. As relações sexuais seriam para casados. Ela estava noiva e, portanto, ela não poderia estar grávida, mas ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. E há uma discussão, que eu não vou entrar aqui, a respeito do significado da palavra no hebraico para virgem, mas o fato é que se pode sustentar, com base no texto aqui, que de fato o profeta estava falando de uma virgem, estava falando do nascimento virginal. E Mateus nos fala que não só a concepção de Jesus foi virginal, como o nascimento dele. É isso que nos fala o verso 25. José não conheceu Maria, ou seja, não teve intimidade sexual com Maria, até o momento em que Jesus nasceu. Depois, pode ser que tenha tido, mas antes, não. Então, a concepção, Jesus não apenas foi concebido, mas também nasceu de uma virgem. Mas aqui nós temos então, quando o anjo anuncia o cumprimento da profecia, nós temos o anúncio de que Deus agora está conosco. Deus se encarnou não apenas para que nós conheçamos algumas verdades teológicas interessantes ou conceitos gerais sobre Deus, mas Deus se encarna para que nós tenhamos comunhão com Deus, para que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro com Deus. E é isso que nós fazemos domingo após domingo, quando nos reunimos aqui na casa de Deus. É isso que nós fazemos nos nossos lares, quando nós oramos diariamente, ou quando nós meditamos na palavra de Deus. Nós não fazemos isso apenas por um exercício espiritual ou um exercício intelectual. O objetivo disso é ter a comunhão essa que foi proporcionada por Deus a partir do momento em que Ele se fez homem e habitou entre nós. Essa, portanto, é a segunda lição que o nascimento de Cristo, o Natal, nos traz. E em relação ao Evangelho de Mateus, eu queria extrair essas duas principais lições. Mas o texto de Lucas, ele nos traz algumas outras lições importantes. O texto de Lucas capítulo 2. E os primeiros versículos, até o versículo 6, que nos fala toda aquela história de que na época em que Herodes era o rei da Judéia e Quirino era governador da Síria, houve o César Augusto, o imperador romano, mandou fazer o censo, e com esse censo, portanto, o José teve que se deslocar de Nazaré, que era o local que ele vivia, e ir até Belém. Esses acontecimentos todos, eles não estão aqui por acaso. Eles não foram narrados por Lucas apenas com uma curiosidade histórica, porque Lucas era um historiador e queria situar os acontecimentos ali. Na verdade não é por isso, até porque se houvesse apenas uma curiosidade histórica sobre a pessoa de Jesus, eles teriam narrado tudo o que aconteceu na infância de Jesus, na adolescência de Jesus, e o que Jesus fez antes de começar o seu ministério de pregação, que começou por volta aí dos seus 30 anos de idade. Mas a Bíblia, nem o Evangelho se preocupa em falar a respeito disso, porque de fato Deus entende que isso não é relevante para a nossa salvação. E Lucas também, ele não está preocupado com curiosidades históricas. Mas por que ele nos fala disso aqui? Há um motivo muito claro. Lucas, ao longo de todo o seu Evangelho, ele quer nos mostrar que o Deus, o Pai de Jesus Cristo, é o Senhor da história.
Ele está no controle de todas as coisas e, portanto, Ele usa acontecimentos aparentemente sem nenhum significado, aparentemente meras coincidências, para cumprir os propósitos do seu povo. Ele move o coração de um imperador pagão, que é César Augusto, de um governador pagão, que é Quirino, governador da Síria, de um rei pagão, que é Herodes, e acerta tudo para que haja uma necessidade de um censo, de forma que José seja obrigado a se deslocar até Belém. E por que isso? Porque Belém é a cidade de Davi, e havia profecias que indicavam que o Messias, o Salvador, nasceria em Belém. E para que essas profecias se cumprem, Deus move os acontecimentos, e depois nós vamos saber que outras coisas acontecem ali, que eu não tenho tempo de comentar a respeito disso, mas aqui está sendo narrado que os acontecimentos históricos não acontecem por acaso. Nada acontece por acaso. O Natal nos mostra que Deus tem o controle das nossas vidas, e Deus tem o controle da história humana. Pode muitas vezes não parecer, tragédias acontecem, coisas desagradáveis acontecem, guerras acontecem, mas ainda assim Deus é Deus. Ainda assim Deus tem o controle. Deus não deixa de ser Deus por causa da presença do mal. E Deus não está indiferente ao mal que está acontecendo. A prova de que Ele não está indiferente é a encarnação do Filho de Deus. Ele manda o seu Filho para viver como homem, para sofrer tudo que nós sofremos aqui nessa vida. Essa é a prova definitiva de que Deus não está indiferente ao que acontece no mundo. Então Ele governa o mundo, mas Ele não é apenas um governante, um tirano, um ditador, mas Ele se preocupa, Ele ama o mundo, e por isso Ele se encarna. Então, além de Lucas nos apresentar Deus como o Senhor da história, nos versos seguintes, ele vai nos apresentar um Deus que é um Deus vulnerável. E me entendam bem aqui, eu não quero dizer que Deus é fraco. Deus não é fraco, Deus é onipotente, é todo poderoso. Dizer que Deus é fraco é uma negação do que a palavra de Deus ensina sobre Deus. Mas Mateus nos fala de um Deus que escolheu se revelar ao ser humano numa posição de vulnerabilidade, numa posição de fraqueza. Já houveram outros cultos em que eu preguei aqui sobre o que nós chamamos de teologia da cruz, que Deus se revelou na cruz de Cristo. Ele revelou todo o seu poder na morte do seu Filho, onde aparentemente havia uma derrota, havia ali na verdade a vitória sobre o mal, o pecado, a morte, tudo que há de ruim no mundo. Mas não parece ser uma coisa grandiosa a morte de Jesus na cruz, mas é. O nascimento de Jesus da mesma forma. O nascimento de Jesus, de certa maneira, já aponta para a cruz. Na manjedoura nós já podemos ver ali a sombra da cruz, porque Deus escolhe se revelar em meio à vulnerabilidade. Deus não escolheu os palácios reais de Jerusalém, Deus não escolheu os palácios reais de Roma, Deus escolheu uma nação fragilizada e desprezada, que era a nação de Judá, de Israel. E mesmo nessa nação fragilizada, Ele ainda escolhe uma família pobre e irrelevante, que era a família de José e Maria. E além de tudo, Ele ainda escolhe fazer com que as coisas aconteçam em Belém, que era uma cidade sem nenhuma relevância na nação de Judá. Ele, portanto, se revela em meio à fraqueza. E Lucas vai nos dizer que os anjos aparecem aos pastores. As primeiras testemunhas do nascimento de Jesus, além de Maria e José, não são reis, não são governantes, não são sábios, não são profetas, não são pessoas importantes, são pastores, e não pastores de igreja, pastores de ovelhas. Pastores de ovelhas. Eles vão dizer: ai, que bonito, que bonito, ai, que coisa fofa, o pastor com ovelha, ele vai lá, Jesus está na manjedoura, que coisa bonitinha, os animaizinhos. Pode parecer bonitinho 2000 anos depois, mas não era quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, pastor de ovelha era uma das profissões mais desprezíveis da sociedade judaica e romana daquela época. Os pastores, principalmente os que viviam entre os judeus, eles estavam sempre impuros por causa da convivência com as ovelhas, e eles não podiam participar das cerimônias do templo. Além disso, eles viviam peregrinando de lugar em lugar para cuidar das ovelhas, e muitas vezes se tornavam ladrões, furtavam as pessoas. Os pastores tinham um péssimo conceito social, ganhavam mal, eram pobres e ainda eram reputados por pessoas trapaceiras, eram párias sociais, não tinham nenhuma respeitabilidade.
Mas Deus, os anjos resolveram aparecer para os pastores e não para as pessoas dignas. Por que isso acontece? Porque Deus está aqui nessa história mais uma vez invertendo a lógica de poder da humanidade. A humanidade corrupta, ela só valoriza as coisas grandiosas, ela valoriza apenas o dinheiro, ela valoriza apenas a finança, ela valoriza apenas a raça, ela valoriza diversas coisas e despreza aquelas pessoas que não se encaixam no conceito social. Mas Deus escolhe romper com todas as convenções sociais humanas, e Ele escolhe fazer algo inesperado, e Ele escolhe, portanto, vir numa posição de vulnerabilidade, e também se revelar para pessoas e dar a honra de se dar a conhecer primeiramente por pessoas numa posição de vulnerabilidade. Vejam só que curiosidade, os pastores na época de Jesus eram proibidos de servirem como testemunhas num tribunal. Por quê? Porque se considerava que eles eram mentirosos e trapaceiros. No entanto, o Evangelho nos diz que eles foram as testemunhas do nascimento de Jesus. Eles que não podiam ser testemunhas no tribunal são as únicas testemunhas naquela noite, a noite feliz. E isso, inclusive, é uma prova da historicidade do relato do nascimento de Jesus. Porque se Lucas estivesse preocupado em dar uma floreada no relato, não, vamos fazer uma coisa mais crível, vamos fazer uma coisa mais verossímil, ele não botaria pastores como testemunhas, ele botaria qualquer outra pessoa, de preferência alguém com poder. Essa história ganharia mais credibilidade, mas não, ele coloca pastores, ninguém iria acreditar em pastores. Mas isso nos mostra que Lucas está preocupado com a verdade, não em florear e não em fantasiar e não fazer uma história de era uma vez. Mas então, essa vulnerabilidade de Deus, ela pode ser resumida, e aqui eu vou apressar porque o nosso tempo se esgotou, mas nós aprendemos muitas coisas mais concretamente a respeito dessa vulnerabilidade de Deus. Em primeiro lugar, o Natal é importante porque nos revela um Deus que se fez homem, como foi falado aqui. Não nos revela uma humanidade que vai até Deus e que se esforça e que merece. Muito pelo contrário, ela revela um Deus que escolhe se tornar homem. Eu pergunto, alguma religião ensina isso? Não. Nenhuma religião, islamismo, espiritismo, umbanda, hinduísmo, shintoísmo, seja lá que ismo for, nenhuma religião no mundo ensina uma verdade de que Deus tenha se feito homem. Apenas o cristianismo ensina isso. E quando ele ensina que Deus fez homem, ele nos mostra um Deus que, portanto, está num relacionamento íntimo com os seres humanos. Relacionamento esse que também nenhuma religião pode oferecer. As outras religiões têm um Deus que é muito mais distante e impessoal. O cristianismo tem um Deus que é muito mais presente. Por quê? Porque Ele é um ser humano. Ele se fez humano como nós e Ele sabe tudo aquilo que nós passamos. Mas a encarnação, o nascimento de Jesus, o Deus homem, também nos significa que Deus vem até nós e não somos nós que vamos até Ele. As religiões, elas ensinam isso. Faça isso, faça boas obras, ajude os pobres, ajude os necessitados, seja uma pessoa boa, seja justo, você vai conseguir se aproximar de Deus ou do seu karma, ou seja lá o que for, e vai chegar numa situação melhor, e vai alcançar a sua salvação. Toda religião falsa ensina isso, mas o cristianismo nos mostra uma inversão da lógica. Não é o ser humano que vai até Deus, mas é Deus que vem ao ser humano. Isso nos aponta para o fato de que a salvação é pela graça e não pelos nossos méritos. Não sou eu que sou bom, não sou eu que faço as coisas que agradam a Deus e Deus resolve me declarar justo e pesa minhas boas obras e me absolve e me coloca no céu. Não! Isso é um falso conceito a respeito de Deus. Na verdade, Deus é quem nos justifica, e isso nós aprendemos não apenas na cruz, mas no próprio nascimento de Jesus Cristo. O nascimento já nos mostra um Deus que desce ao nosso nível, para que nós possamos conhecê-lo verdadeiramente. A encarnação também nos mostra um paradoxo, que é aquilo que nós vimos falando. O paradoxo é que Deus escolhe as coisas vis e desvalorizadas para mostrar o seu poder. Ele escolheu pastores, escolheu uma família pobre, e com isso Ele vai mostrando o seu poder. E isso é apenas um argumento. Alguém pode perguntar assim: mas por que Deus escolhe as coisas pequenas? Por que Deus escolhe os pobres?
os Joãos ninguéms. O pecado seja bom. Não que ninguém tenha liberdade para pecar como quer, mas é porque Ele vai a essas pessoas, porque essas pessoas sabem da sua necessidade. E Deus, Ele oferece a nossa mão. Por isso, salvação por graça significa que não importa o nosso passado, não importa o que tenhamos feito, Deus sempre está abrindo a sua mão, estendendo a sua mão e oferecendo a sua graça para nos salvar, para que nós possamos ser um povo que o adore por toda a eternidade. A encarnação também nos revela que Deus é semelhante a Cristo. Não é Cristo que é semelhante a Deus, é Deus que é semelhante a Cristo. E se eu quero conhecer a Deus, eu devo olhar para Cristo, não devo olhar para mais nada. É em Cristo, e especialmente na cruz, que eu posso conhecer a Deus. E é olhando para Cristo que eu posso ter a certeza que Deus é amor. Ele nos ama a tal ponto de assumir a condição de servo, de ser humano, de assumir a nossa humilhação e a nossa condição, e de sofrer junto conosco, para que, assumindo o nosso sofrimento, nós assumíssemos a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre a injustiça. É uma troca. Deus nos dá tudo de bom e nós entregamos para Ele tudo de ruim que nós temos. E isso significa salvação por graça. Isso significa Evangelho. E por isso os anjos diziam que nós dizemos que o nascimento de Jesus é boa nova, o nascimento de Jesus é Evangelho. Evangelho significa boa nova. Evangelho significa que Deus vem até nós. Evangelho significa que Deus nos salva, independentemente dos nossos méritos, independentemente da nossa condição. Mas por fim, a encarnação de Jesus, conforme narrado em Lucas 2, também nos ensina algo muito importante quando os anjos nos falam que nasceu em Belém o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 3 palavras, 3 títulos que se aplicam a Jesus. Salvador, Ele nos salva da morte. Temos esperança da vida eterna, da ressurreição. Temos esperança de que a vida não acaba nas nossas desgraças terrenas. Temos esperança de uma vida alegre aqui, já agora, porque Jesus é nosso Salvador. Aquele nenê, aquela criança naquele lugar, era o Salvador do mundo. Mas não só isso, Ele é Cristo. Cristo é a tradução de Messias, ou seja, Ele é o escolhido de Deus, Ele é o predestinado, Ele é ungido. Ele é a pessoa que veio operar em favor do povo de Deus. Portanto, isso que significa dizer que Ele é Cristo. E Ele é Senhor, porque Jesus não é apenas um amigão que me dá conselhos bons de como ter uma vida feliz. Jesus é muito mais do que isso. Ele é Senhor, ou seja, Ele é dono e nós somos escravos. Ele é o proprietário de escravos que somos nós. E se Ele é Senhor, isso significa que a nossa vida em relação a Ele é um tudo ou nada. Ou nós nos entregamos completamente a Ele, ou nós não estamos em relacionamento com Ele. Não existe possibilidade de eu me relacionar com Jesus apenas na base da amizade. Ainda que Jesus seja um amigo, e há músicas que falam sobre isso, Jesus é muito mais do que isso. Há um relacionamento de amizade, há um relacionamento de irmandade, mas há também um relacionamento de submissão. Jesus é o Senhor, nós somos os servos. E portanto o nascimento de Jesus como Senhor, aquela criança era o Senhor de toda a humanidade. É também um convite para que nós tomemos essa decisão de ou termos Cristo como Senhor, ou não termos Ele de nenhuma forma. Porque no cristianismo não há meio termos. Ou nós estamos em Cristo ou não estamos em Cristo. Ou Ele é nosso Senhor ou Ele não é nosso Senhor. E se Ele não é nosso Senhor, Ele também não é nosso Salvador. As 3 coisas andam juntas e por isso os anjos também anunciam juntos Salvador, Cristo e Senhor. E para concluir, portanto, eu queria apenas mencionar 2 aplicações práticas a respeito de tudo isso que nós ouvimos. E a primeira é: se Jesus é, como foi falado aqui no fim da mensagem, o Senhor, nada de nós é reivindicado a não ser a entrega total a esse Deus feito homem. Muitas vezes a nossa sociedade nos diz: seja fiel a si mesmo, faça aquilo que te agrade, conquiste seus objetivos, seja vitorioso, seja campeão, né? Não aceite que os outros te digam o que tu tem que fazer.
Mas o chamado do Evangelho é diferente. O chamado do Evangelho é: entregue tudo e deixe que Jesus determine como você deve viver. Por isso o chamado que Cristo nos faz hoje, que o Deus menino nos faz hoje, é de entrega total. Que possamos nos entregar a Deus, que possamos entregar a nossa vida, que possamos não apenas dizer que Jesus é a nossa inspiração, mas que pelo contrário possamos dizer que Ele é o nosso Senhor, que Ele é nosso Salvador, que Ele tem o controle da nossa vida, que a nossa vida é toda entregue a Ele. Meus irmãos, apenas dessa forma nós podemos alcançar o verdadeiro sentido e propósito da nossa existência. Apenas se Jesus for o nosso Senhor, nós vamos alcançar aquela felicidade verdadeira que a humanidade busca e não encontra, porque busca no lugar errado. Ela busca nas coisas boas que Deus nos dá, e são coisas boas sim, mas não são suficientes essas coisas. Mas quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo em nossa vida e dizemos, toma conta, Ele começa a trabalhar, ainda que as dificuldades venham, Ele começa a operar a verdadeira alegria, a verdadeira liberdade e a verdadeira felicidade. Portanto, o chamado do Natal é o chamado para essa entrega total e completa. Mas não apenas isso. Jesus também nos chama para descansar na graça de Deus. A vida cristã não é uma vida de sofrimento meramente, não é uma vida de tristeza, não é? Às vezes a gente tem aquela impressão falsa, os evangélicos passam aquela impressão falsa. Ah não, a vida cristã é aquela coisa assim, ai, tá difícil, como é difícil guardar a lei de Deus, como é difícil servir a Deus, como é difícil obedecer a Deus. Não! A vida cristã não é isso, a vida cristã é uma vida que é feita em alegria, porque nós podemos descansar na graça de Deus. E portanto o chamado do Natal é um chamado para descanso. Descansemos em Deus, nos alegremos em Deus, nos alegremos em saber que Deus, Ele não quis se revelar como um tirano, como um governador perverso, como uma pessoa toda poderosa, com a sua ira, com a sua indignação. Ele poderia ter feito tudo isso porque nós merecemos isso, nós somos maus, nós somos pecadores. Mas ao invés de se revelar como um juiz, como um promotor, ou como um governador ímpio, como um tirano, um ditador, Ele se revela na fraqueza, na manjedoura, porque Ele quer nos salvar, porque Ele nos ama, porque Ele não quer nos destruir. Deus não está contra nós, Deus não é o nosso inimigo, a morte é o nosso inimigo, o pecado é o nosso inimigo, Satanás é o nosso inimigo, mas Deus não é o nosso inimigo. Portanto, descansemos na verdade de que no Natal podemos ter a certeza de que Deus nos ama, Deus quer o nosso bem, e Ele se revela como ser humano para que nós possamos ter comunhão verdadeira e plena com Ele. E aí vem a pergunta: como está a nossa comunhão com Jesus? Como está a nossa comunhão com Deus? Estamos aproveitando a oportunidade que Ele nos deu? Nos alegramos com o Natal? Descansamos na graça de Deus? Oramos diariamente? Meditamos na palavra de Deus diariamente? Cantamos? Cultuamos a Deus com alegria? Como está a nossa vida espiritual? De fato temos encontrado alguma alegria em Deus? De fato podemos dizer que há um relacionamento, que Ele é Deus conosco? Emmanuel, Deus conosco? De fato Deus tem sido um Deus que está entre nós? Que possamos, meus irmãos, refletirmos sobre o Natal, entregarmos nossas vidas e termos um relacionamento pleno e verdadeiro e íntimo com Deus, nosso Pai, por meio do Senhor Jesus Cristo. E que possamos nos alegrar cada dia com essa grande salvação que Ele nos conquistou. A minha oração, portanto, e aqui eu concluo, é que, considerando que Deus está implantando os seus propósitos e que Ele vai cumprir as suas promessas de salvar o seu povo e de nos salvar, que todos nós possamos então fazer parte desse povo redimido que o anjo falou que Jesus iria salvar. Possamos fazer parte desse povo e possamos desde já viver em paz e alegria plena, pensando na eternidade e pensando na verdadeira vida que teremos com Deus e com o próximo, cheios de alegria,
cheios de satisfação, sem nenhum vazio, sem nenhuma tristeza. Que desde já possamos viver à luz dessa grande verdade. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos fazer uma oração. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite de Natal, neste culto de Natal, porque o Natal nos revela um Deus que nos ama e um Deus que nos salva. Não um Deus que está irado, mas um Deus que, por causa da sua ira contra o pecado, manda o seu Filho e mostra o seu amor através da encarnação. Nós nos alegramos com isso, nos alegramos em saber que temos a segurança da nossa salvação, não no que nós fazemos, não na nossa santidade pessoal, não na nossa capacidade de fazer o bem, de fazer boas obras ou de fugir do pecado, mas a nossa segurança está em Ti e naquilo que Tu fizeste por nós lá na cruz. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa segurança. E nós oramos nessa noite, Senhor, para que essa verdade seja revelada aos nossos corações cada dia mais, com maior intensidade, com maior profundidade, Senhor. Que possamos meditar nisso, que possamos viver isso, que possamos confiar em Ti para a nossa salvação, que possamos confiar na Tua graça, Senhor, somente na Tua graça e não na nossa capacidade, não na nossa posição social, não na nossa finança, não na nossa saúde, Senhor. Mas confiar somente em Ti, que é o único fundamento inabalável para a nossa existência, e que com essa confiança possamos nos alegrar, possamos nos descansar com isso, Senhor. Habita em nosso coração, Senhor, que possamos ter alegria em ler a Tua palavra, em orar, em cantar, Senhor, que essas disciplinas diárias possam reavivar o nosso coração, reavivar esse desejo de ter comunhão contigo, e que possamos de fato ter comunhão plena e comunhão verdadeira como filhos de Deus. Assim nós oramos, te pedimos e te agradecemos nessa noite, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Aleluia.